Em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós queremos cumprimentar você que está em casa, você que está assistindo esse vídeo no canal Falando de Cristo na Estrada, na página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada e também na página Adventista de Rondônia. A graça e a paz de Jesus esteja com você e com toda a sua família. A Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você para os nossos cultos. Tenho certeza que perto da sua casa tem uma igreja adventista com as portas abertas para lhe receber. Venha fazer parte dessa família. Aos domingos, 19h30, quarta-feira, tem o nosso culto de oração e agradecimento a Deus também às 19h30. Sábado pela manhã, 8h45, a igreja está aberta com louvores. 9h da manhã, nós trabalhamos a escola sabatina. Você que é de outra denominação, né, tem a escola dominical, aqui tem a escola sabatina, onde nós estudamos temas bíblicos. E estamos estudando no momento o saltério, os salmos e como aplicar em nossa vida. Então sejam bem-vindos. E sempre depois da escola sabatina tem o culto divino, é o que eu estou fazendo aqui. Seja bem-vindo em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus lhe abençoe. Igreja, bom dia! Hoje é motivo de felicidade. Você que nos acompanha nas redes sociais, vocês estão sendo alcançados com 10 dias de oração. Esses 10 dias de oração, e também tivemos um período de jejum, lembrando que o nosso jejum é um jejum bíblico, ok? Para que a nossa mente fique mais livre, mais saudável, para termos um melhor relacionamento com Deus, melhor entendimento da sua palavra, tá? Não é nada de sacrifício. Muitos podem perguntar, como que é o jejum na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não é nenhum sacrifício jejuar aqui na Igreja do Adventista do Sétimo Dia, ok? E os nossos 10 dias de oração, cada dia nós recebemos um material importante, você pode ter acesso também na internet, digitando aí, revista Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final, 10 dias de oração. Nós fomos então convidados a quê? Primeiro, a reservar os primeiros momentos de cada dia para estar em comunhão com o Senhor através da oração, através do estudo da Bíblia e também dos nossos materiais de espírito de profecia, e também do nosso material da escola sabatina, que nos leva a Bíblia para estudar, como eu disse, nós estamos estudando os Salmos. Então você que está em casa também, pode aplicar isso, reservar os primeiros momentos. Você acordou, o que você faz primeiro? Eu abro os olhos, claro, depois o dedo da cama, ok. Antes, né, de ir ao banheiro, de fazer o seu café, de se alimentar, de se preparar para ir para o trabalho, que tal você passar um momento com Deus? Que tal você reconhecer, é Deus quem estará dirigindo o seu dia, porque Ele sabe o que é melhor para você. Então, nada melhor do que a gente conversar com Deus em oração, agradecer pela noite, pela família, alimento, trabalho, ok? Pedir para que Ele esteja nos protegendo. O mundo está complicadão, né? Ele está atacado de todas as maneiras, doença, acidente, assalto. Então você pode orar e se colocar na mão de Deus. Segundo, nós oramos, e é um modelo para continuarmos fazendo, escolher 2 momentos no dia para oração. O culto pessoal e também o culto familiar. Isso é importante. Em uma das nossas pregações aqui no canal, e talvez essa igreja já tenha acompanhado também, que eu disse que se fizermos um propósito de orar todos os dias, não é impossível. Quando nós falamos assim, olha, eu não vou comer sem orar. Como eu não fico sem comer, automaticamente, então, eu não vou ficar sem orar. Então, quando você passa isso para o costume, eu vou tomar o meu café da manhã, eu oro. Eu vou, na hora do almoço, na refeição, ali com a minha família grande, ou pequena, ou sozinho, eu vou orar. Na hora do jantar, eu vou orar. Então, se você fizer esse propósito de não comer sem orar, você passa aí a ter pelo menos 2 vezes ao dia momento de oração. Então, é importante nós tirarmos esse tempo para falar com Deus, orar, conversar com Ele.
Terceiro ponto, criar um hábito saudável para servir melhor o Senhor através do meu corpo e da minha mente. Aqui nós estamos falando do segundo processo de salvação, que é santificação. Qual é o primeiro processo? Nós somos libertos da penalidade do pecado, que seria a morte eterna. Jesus, ele assume o nosso lugar e nos dá direito a termos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos primeiro libertados da penalidade da morte. Segundo, nós somos libertados do poder do pecado em nossa vida. O pecado não pode mais ter poder em minha vida, ele não pode mais dominar, nem ditar as regras, nem a ordem, porque agora eu não sou servo do pecado, eu sou servo de Jesus Cristo, amém? Ele é o Senhor de minha vida. Então nada daquela história, meu corpo, minhas regras. Nós precisamos santificar em tudo, tudo. Por isso que a Bíblia, poeticamente, ela vai falar corpo, alma e espírito, mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Nós teremos que ter a mente de Cristo Jesus, pensar e agir como Cristo Jesus, porque nós somos os seus discípulos, ok? O meu corpo é templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que se eu destruir o templo do Espírito Santo, Deus vai me destruir. Então você não pode fazer com o seu corpo aquilo que você bem desejar, porque você foi comprado com um preço muito caro, o sangue de Jesus, derramado lá naquela cruz. E a cruz, o símbolo do cristianismo. Outro ponto, usar os meus dons para compartilhar as boas novas de salvação com outras pessoas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Deus me deu a minha voz. A voz eu uso para trabalhar, vocês sabem muito bem. Eu sou locutor para trazer o alimento para a minha casa. E por que não usar a minha voz para pregar, para falar de Deus, do plano de salvação gratuito? É só você aceitar. Qual é o seu dom? Talvez você esteja confundindo talento com dom. Talento é aquilo que Deus te dá e você usa para benefício próprio. Dom, muito parecido com talento, mas Deus te dá para que você use os seus dons para trazer pessoas para Deus, para junto dele, para a pregação do Evangelho. E os seus talentos podem ser transformados em dons quando você dedica os seus talentos a Deus. O que você faz? Dedica isso a Deus, ok? Terceiro, guardar o sábado, preparando-me adequadamente na sexta-feira, respeitando os seus limites e mantendo a atividade e pensamentos apropriados. Os irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm isso quase como um hábito, talvez nem todos, mas pelo menos deveriam. Você que é de uma outra denominação, talvez ainda tenha problema em aceitar que o sábado é criação de Deus no jardim do Éden, antes que pecado houvesse. E ele dá o exemplo de descansar nesse dia, ele santifica esse dia, ele separa para uma causa especial, que nós vamos chamar aqui de adoração ao Deus Criador, reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas. Porque se tira da mão de Deus, a criação não resta nada, não tem cristianismo. Se o mundo não foi criado em 7 dias, se não houve Adão, não houve Eva, logo o pecado não entrou no mundo através de Adão. Logo, Jesus Cristo não teria sentido para a remissão dos nossos pecados. E o santo sábado de Deus veio ser dado também através da própria mão de Deus, onde ele escreveu em 2 tábuas de pedra e a entregou a Moisés. E em Jeremias, ele vai falar, na nova aliança que eu farei com vocês, a antiga aliança era o derramamento de sangue do animal que prefigurava Jesus Cristo, e a nova aliança é o próprio sangue de Jesus, em prol dos pecadores, e Deus aceitou esse sacrifício, mas no seu coração eu escreverei as minhas leis. A aliança é nova, mas a lei de Deus é eterna, é a mesma. E ele vai dizer que a lei é espiritual e eu sou carnal. E aí você pode fazer um divisor de águas. Se você diz que não consegue guardar os mandamentos de Deus, que a Bíblia vai dizer que não são difíceis,
é porque você ainda não está vivendo uma vida 100% espiritual e tem que fazer uma reflexão, olhar no espelho, os 10 mandamentos, aonde é que eu estou pecando? A lei não salva, ela aponta para o Salvador. E eu busco no Espírito Santo, como Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, vai dizer, e vou colocar no teu coração o Espírito Santo, para que você possa, por amor, cumprir a vontade de Deus. Amém! Posso ouvir um amém em casa também. Devolver fielmente 10% de toda a minha renda como dízimo ao Senhor. Devolver. Devolver, a palavra é devolver. Aprendemos aqui em mordomia cristã. Talvez você nunca tenha feito a sua oferta de gratidão a Deus, e talvez você nunca tenha feito esse pacto de devolver a Deus. Isso é reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas. Eu sou apenas um mordomo, e Ele não me pede a maior parte, Ele me pede apenas 10% para que seja aplicada na pregação do Evangelho, e que através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas, pessoas que estão nascendo agora, lá no interior da China, lá no interior da Índia, seja alcançada com o ministério da doação voluntária das ofertas e a devolução àquilo que pertence ao Senhor, o dízimo santo e sagrado. Amém? E aprendemos também a dedicar uma porcentagem regular da minha renda, que nós chamamos de oferta, como pactos ao Senhor, para que essa igreja, para que esta casa possa cada dia mais ser a casa do Senhor, bem visível, bonita, aconchegante para acolher a todos aqueles que por aqui passam, que possam entrar e se sentir muito bem, porque querendo ou não, nós estamos numa grande disputa com as coisas do mundo. E além disso, nós fizemos também, nesses 10 dias de oração, uma lista de nomes, e eu preguei já sobre isso aqui nesse canal. Quem não pode ficar fora do céu? Todos nós queremos ir para o céu, mas quem você não deixaria de fora? Você quer ir para o céu, mas quem você quer levar junto com você para o céu? A minha lista foi enorme. E eu espero que essa lista não seja apenas aquelas 5 pessoas que nós somos orientados a colocar. Só filho eu tenho 6. Mas eu quero a minha mãe, eu quero os meus irmãos, eu quero os meus tios, primos, eu quero as minhas netinhas, o meu netinho que está chegando, eu quero vocês, eu quero você aí do outro lado, vamos sentar lá debaixo da árvore da vida, que tal? Vamos marcar um encontro? Bora! Agora, a pergunta é, o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo para não deixar essas pessoas fora do céu? O que eu estou fazendo para levar essas pessoas para o céu? O que você que está aí assistindo o vídeo agora, o que você está fazendo para levar os seus filhos para o céu? Para levar os seus pais para o céu? Para levar os seus amigos para o céu? Já que eles não podem ficar. O que você está fazendo? Reflita. E agora eu quero entrar no tema da revista, que eu disse que pela primeira vez eu iria fazer um sermão que não é meu e é um poema. O título é Vencendo para Sempre. Essa revista ela vai contar uma história interessante, muito interessante. Mas antes de eu entrar nessa história desse cidadão, ou de 2 cidadãos, eu gostaria que você, em oração, abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Com a Bíblia aberta, você que está em casa também, para refletir na palavra de Deus, vamos buscar o Espírito Santo em oração. Querido Deus, amado Pai, nós estamos novamente em sua presença, Senhor, agora abrindo a sua palavra. Nós estamos conversando com o Senhor, isso é oração. Mas agora queremos ouvir a sua palavra, promessa que o Senhor fez para cada um de nós, de um lugar maravilhoso chamado céu, de um lugar maravilhoso chamado Nova Jerusalém. Esclareça para nós, fale aos nossos corações. E estamos abertos para receber aquilo que vem de Ti e nos ajude a praticar em nome de Jesus. Ouviu um amém? Amém. Você que está em casa também, você pode falar amém, tá? Fique à vontade. Apocalipse 22, verso 3 e 4, diz assim, nunca mais, olha que coisa linda, como é que começa? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro.
Os seus servos adorarão, contemplarão a sua face. E na sua testa terão gravado o nome dele. Amém? Agora eu vou para a revista. A revista ela diz que Henry Morrison, depois de ter servido como missionário lá na África, ele passou lá 40 anos fazendo o seu trabalho missionário na África. Ele voltou de barco para os Estados Unidos, onde ele morava. Só que no barco estava uma outra pessoa, um personagem importante, Theodore Roosevelt, então presidente do país. Morrison, ele ficou bastante entristecido quando, ao entrar no porto de Nova York, ele viu o presidente sendo acolhido por uma grande comitiva pronta para levar para sua casa. Aquele político, presidente da nação, uma grande multidão ali para abraçar, para levar ele para casa. Enquanto Morrison, que havia servido a Deus por 40 anos no campo missionário na África, não tinha ninguém à sua espera. Eu estava em Jaci, Paraná, e eu conto isso, né? E um dia, um sábado, eu falei, não vou para a igreja, hoje eu preciso conversar com o senhor. Preciso conversar com o senhor, está tudo errado. O canal não tem visibilidade, os filhos, parece que eu estou pregando para as paredes, a igreja não se envolve. Quantas igrejas eu prego, o canal não passa de 650 pessoas. Vamos conversar. Eu não ouvi essas palavras, mas eu passei o dia todinho, assisti 3 sermões da igreja de Curitiba. Ele para de reclamar. Eu chamei você para evangelizar. Não foi para ter um bom trabalho, não foi para ter a família do seu lado, para evangelizar. Passei uma outra igreja adventista do 7º dia de Osasco. Ele falou, olha a vida de Paulo. Se compara, olha a vida de Paulo. Olha o que o missionário Paulo fez. A sua vida diante de Paulo, o que é? O seu trabalho de evangelista diante do trabalho de Paulo, o que é? Eu falei, o senhor para de bater, né? Aí passei por uma igreja adventista lá nos Estados Unidos, uma lá, mas falando em português. Pare de reclamar. Estou vendo a história do missionário aqui, né? E no meio da tristeza, Henry, ele ouviu uma voz. Você já ouviu a voz de Deus impressionadamente? Já? Henry, ele ouviu a voz, ele diz assim, Deus falou para ele, ô Henry, você ainda não chegou em casa. E eu posso falar para cada um de vocês, estão sofrendo, às vezes solidão, estão se sentindo abandonados, tem problemas. Ei, você ainda não chegou em casa. Você que está aí assistindo, talvez você seja um crente fiel, talvez você devolva ofertas, dízimos, ora, estuda a palavra de Deus, está com problema financeiro, problema no casamento, você está doente aí. Alguém morreu, está triste, está se sentindo abandonado. Ei, você ainda não chegou em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Em meio à dor e ao sofrimento que ainda nos atinge, devemos sempre ter em mente que ainda não chegamos em casa. Estão com a Bíblia aberta em Apocalipse? Volte aí na página um pouquinho. Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 1. É uma passagem linda e nós precisamos pregar mais sobre o céu. Precisamos se apaixonar pelo céu. O céu é o nosso foco. Eu vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar, que era a prisão do apóstolo, já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Olha o verso 4, irmãos. Você que está em casa, olha o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito,
Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Amém! Aleluias! Não haverá mais sofrimento. Ao entrarmos no reino de Deus, para ali passar a eternidade, as provações, dificuldade, perplexidade que aqui tivemos se reduzirão a uma insignificância. No lar dos remidos não haverá lágrimas, irmãos, nem um cortejo fúnebre, nenhuma demonstração de luto, nenhum morador dirá estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Uma abundante maré de felicidade fluirá e se aprofundará ao avançar a eternidade. Queridos e queridas, consideremos com todo empenho a bendita esperança. Que nossa fé atravesse toda a nuvem de escuridão e contemplemos aquele que morreu pelos pecados do mundo. Contemplem Jesus. Ele abriu as portas do paraíso para que todos aqueles que o recebem e nele creem tenham acesso aos frutos da árvore da vida. A esse ele dará o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Que as aflições que nos angustiam de maneira tão cruel se transformem em lições instrutivas, ensinando-nos a prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então, queridos, já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Amém. Então o anjo me disse, essas palavras, João, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. E ele diz, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro, que nós chamamos Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Bem-aventurado, feliz, os que guardam as palavras deste livro, carta magna da cristandade. Aqui, é a carta que Jesus envia para mim e para você, contando do plano de salvação, tudo o que ele fez, estabelecido antes da fundação do mundo. Queridos e queridas, estamos a caminho de casa. Aquele que nos deu a sua vida para, como eu disse no início, nos tirar das mãos do inimigo de Deus, da servidão, da morte eterna. Ele nos amou de tal maneira que morreu por nós. Construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus, irmãos. Nenhum véu de infortúnio, nenhuma lamentação de esperança frustradas e afeições sepultadas serão jamais ouvidas ali. O céu é o nosso foco. Logo, as vestes de opressão serão trocadas pela veste nupcial. Logo testemunharemos o coração de nosso Rei, aquele cuja vida esteve escondida com Cristo. Os que na terra combateram o bom combate da fé, o que vai acontecer? Resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus. Não vai demorar, queridos. Não vai demorar até vermos aquele em que se centralizam toda a nossa esperança de vida eterna.
em sua presença, todas as provações e os sofrimentos dessa vida serão como nada. Tudo que você está passando e sofrendo hoje será como nada. E eu convoco a igreja. Convoco você que está em casa. Olhem para cima. Olhem para cima, igreja. E deixem que a fé de vocês aumente continuamente. Permitam que essa fé os guie pelo caminho estreito, que através dos portais da cidade de Deus, conduz ao grande além, ao amplo e ilimitado futuro de glória, destinado aos remidos. Remidos são aqueles que lavam os seus pecados no sangue do Cordeiro. Remidos são aqueles que aceitam a salvação gratuita vinda de Jesus Cristo. Aceite o perdão de Jesus. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. E eu termino então, irmãos, dizendo que o fim do conflito está próximo. Ao transcorrerem os anos da eternidade, os remidos, aqueles que lavaram os seus pecados, as suas vestes no sangue do Cordeiro, receberão cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus, mais irão admirar o caráter de Deus. Ao Jesus lhes revelar as riquezas da redenção e os impressionantes feitos no grande conflito contra Satanás, o coração dos resgatados baterá com mais forte devoção. E com alegria arrebatadora irão dedilhar as harpas de ouro. Milhões de vozes se unirão para volamar o poderoso coro de louvor. Amém. O grande conflito terminou. Amém. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Deus é amor. E a lição, a revista fala, aplique isso na sua vida. Mais uma vez, está chegando o fim dos 10 dias de oração. Aplique isso na sua vida. O conflito entre o bem e o mal vai acabar, mas ainda não acabou. Por isso, não devemos ter apenas um período de 10 dias de oração no ano e esquecer, deixar para lá as pessoas que vocês colocaram e oraram. Continue. Quem não pode ficar fora do céu? Quem você não quer deixar fora do céu? O que você está fazendo? Eu poderia fazer a pergunta diferente. Você que tem alguém que é referência, e você olha para essa pessoa e fala, essa pessoa está indo para o céu. Olha para você. Você pode dizer que você está indo para o céu na vida que você vive? Fazendo a vontade da carne? Vivendo o pecado que você vive? Você pode dizer, eu estou indo para o céu? Não quero que você fique fora do céu. Por isso, não devemos apenas ter um período de 10 dias de oração por ano. Precisamos de uma vida de oração, irmãos. Não espere até o próximo ano para termos momentos de comunhão. Momentos de comunhão na igreja, momentos de comunhão com a família. Não espere para fazer jejum, ações de missão. Esses 10 dias de oração devem servir de modelo apenas para o restante do ano. Busque a Deus a cada dia, irmãos. Permita que Ele preencha o seu coração com a esperança de que estamos indo rumo ao lar. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. Essa era a vocação. Estamos indo para o lar.
estamos indo para o céu. E eu termino com Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes, para que tenha o direito à árvore da vida e entre na cidade pelos portões. O verso 16, ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo, a igreja está dizendo: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça, irmãos, a água da vida. Se você quiser, você pode receber hoje, de graça, a fonte da água da vida que está à sua disposição. Amém? Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. E que se as coisas ainda não estão bem, é porque ainda não terminou. Nós estamos indo rumo ao lar. Vamos cantar o hino 570, Além do Rio, tá? Eu não sei o inar aí. Lá no início, o 490 era caminhando. Caminhando. Agora vamos, 570, Além do Rio. Que esse hino possa falar aos nossos corações. E que, acima de tudo, irmãos, possamos colocar em prática. Tá difícil? Peça ajuda ao Espírito Santo. Mudou o número, irmã, aí? Achou ali? Vamos cantar, igreja, em pé, bem firme. E eu me despeço de você que está em casa, convidando você a dar o seu like, convidando você a deixar também a sua mensagem. Que Deus te abençoe. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.